ふざけたお友達はどこに行った？ふん。うっとうしい。威力、意識が飛びそうだ。No mundo de One Piece, segredos ancestrais e frutas do diabo misteriosas sempre foram a chave para aventuras épicas. Entre elas, a Hito Hito no Mi modelo Nika se destaca como um enigma colossal, envolto em lendas e promessas de poder inimaginável. Mas quais segredos a Hito Hito no Mi modelo Nika ainda esconde e quais são os limites do seu poder? Se você quer saber tudo isso e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E que episódio incrível foi esse que acabou de sair. Dessa vez tivemos algumas revelações muito importantes, como por exemplo, Vegapunk falando como são criadas as cópias das Akumas no Mi. Além disso, temos novas informações sobre os Serafins que dá para teorizar bastante aqui. Por isso fica nesse vídeo até o final, porque tem muita coisa legal pra gente debater agora. Também já aproveita para deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, agora chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1070 de One Piece é A Forma Mais Forte da Humanidade, os poderes dos Serafins. O episódio começa de onde o último parou, logo após Rob Lute atacar Sentomaru para tentar obter o controle dos Serafins. Porém, Sentomaru não chega a desmaiar com um golpe de Lute, mas fica gravemente ferido, caído no chão. Nesse momento, um alarme de perigo é acionado dentro de Egghead para que todos evacuem o local. Vemos que Luffy corre até Sentomaru e pede desculpas por distraí-lo. Sentomaru, porém, diz a Luffy que previu o ataque de Lute, mas não foi capaz de bloquear o golpe de forma adequada. Luffy tenta atacar Rob Lute, mas acaba sofrendo um contragolpe, onde Rob Lute acerta Luffy o jogando para cima em direção ao céu. Lute diz a Sentomaru que ele precisa dele fora de cena, pois assim a Cip Zero conseguirá assumir o controle dos Serafins. Ao tentar atacá-lo novamente, ele é interceptado por Luffy, que gira e joga Lute contra uma parede com um golpe chamado de Gomu Gomu no Down Whip, que traduzido ficaria mais ou menos como chicote do alvorecer de borracha. E aqui temos dois pontos bastante interessantes. Reparem que mesmo sem Luffy saber o verdadeiro nome de sua Akuma no Mi, ainda assim ele vem criando novos golpes e dando nomes relacionados ao deus do sol Nika. Tanto é que nesse golpe de agora, Luffy usou a palavra alvorecer, que tem o mesmo significado de amanhecer. E todos nós sabemos que com o amanhecer vem o nascer do sol. Isto mostra que ele faz uma grande referência mesmo ao deus do sol Nika. Outro ponto relacionado a essa cena é que tem um momento em que Rob Lute acerta um golpe em Luffy que joga o Mugiwara para cima em direção ao céu. Porém, no mangá, Rob Lute não acerta nenhum golpe em Luffy nessa batalha. Ou seja, essa parte aí foi apenas uma adição da Toei
para deixar a luta um pouco mais empolgante. Voltando para o episódio, Jinbei chama Luffy e diz que eles precisam chegar ao verdadeiro Vegapunk para salvar Atlas, mas Luffy acaba girando com tanta força que não consegue parar. Desse jeito ele se dirige involuntariamente na direção oposta de sua equipe. Vemos Chopper gritando para Luffy, perguntando para onde ele vai, e em seguida Luffy começa a afundar no chão, enquanto ele mesmo faz um buraco porque está girando. Ainda no mesmo local da batalha, os Serafins continuam a repelir os agentes da Cip Zero. Vemos Kako dizendo que eles são imparáveis, e mesmo que os Serafins fossem destruídos, ainda assim isso seria considerado uma perda muito grande. Stussy ainda acrescenta que o aspecto mais assustador de tudo isso é que os Serafins ainda são apenas crianças. E aqui temos alguns pontos que são bem legais. Reparem que fica claro que os Serafins são apenas crianças, ou seja, eles vão crescer até se tornarem adultos. Outro ponto interessante é que é mostrado mais uma vez o conhecimento que Stussy tem sobre a ilha de Egghead e sobre os experimentos de Vegapunk, o que faz a gente pensar que de alguma forma ela deve conhecer o Doutor. Mais um ponto interessante também nessa batalha que aconteceu dos Serafins contra os agentes da Cip Zero é que podemos ver a Serafim S-Snake transformando alguns agentes da Cip Zero em pedra, em estátua. E aí fica aquela questão, eles sentiram atração por S-Snake? Não, galera, até porque a gente sabe que os poderes da Mero Mero no Mi não funcionam apenas com relação à atração. Tanto é que a gente já viu o Hancock transformando pacifistas em pedras, bala de canhão em pedra e até mesmo um Dendemushi em pedra. Ou seja, mesmo que estivesse relacionado a algum tipo de paixão, talvez seria por causa da fofura de S-Snake, não porque eles sentiram algum tipo de atração totalmente diferente, no qual vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A cena muda para Lab Phase, onde alguns Mugiwaras assistem o que está rolando ao lado de fora através de um monitor. Frank pergunta a Vegapunk se a habilidade que S-Shark está usando é da Sui no Mi que Sr. Pink comeu, e se isso significa que Sr. Pink está morto. Afinal de contas, não pode haver dois usuários da mesma Akuma no Mi ao mesmo tempo. Em seguida, ele começa a chorar. Vegapunk diz a Frank que Sr. Pink está de fato vivo e confinado em Impel Down, e Frank pergunta em resposta se Vegapunk copiou sua Akuma no Mi. Vegapunk esclarece que ele só é capaz de replicar as Akumas no Mi do tipo Zoan. Além disso, o processo de copiá-las é muito diferente e mais aceitável do que a produção de Smile de Caesar Claw. Ele também diz que com recursos ilimitados, ele poderia replicar até mesmo os tipos especiais de frutas Zoans, embora não tenha certeza se conseguiria fazê-las despertar. Ou seja, se essa teoria de Vegapunk estiver certa, isso significa que Momonosuke jamais conseguirá despertar os poderes de sua Akuma no Mi. Afinal de contas, ele é uma cópia da fruta que Kaido comeu. Agora, com relação às Akumas no Mi do tipo Logia, ele conta que tentou replicar as frutas, mas reproduzi-las é muito difícil. Já as frutas do tipo Paramécia, ele diz que encontrou um método alternativo de replicar os seus poderes, sintetizando o sangue do fator de linhagem de um usuário de Paramécia. Enquanto Vegapunk fala tudo isso, podemos ver os Serafins atacando os agentes da Cip Zero usando os poderes de suas Akumas no Mi. Vegapunk explica que o sangue verde é o que permite que eles possam usar os poderes de Akumas no Mi do tipo Paramécia. E ele conclui dizendo que os Serafins são o culminar de todas as suas ideias e podem entrar para a história como os seres mais poderosos que já existiram no mundo. Então, galera, nessa parte temos uma rajada de informações que eu vou tentar desvendar pouco a pouco aqui para vocês, para não misturar tudo na nossa cabeça de uma vez só e a gente acabar não entendendo nada do que Vegapunk disse. Falando um pouco das Paramécias, Vegapunk deixa claro que para alguém se tornar usuário dessa Akuma no Mi, precisa ter em seu corpo sangue verde. E isso gera uma dúvida. Será que esse sangue verde pode ser administrado apenas em clones, assim como são os Serafins? Ou será que Vegapunk pode administrar esse sangue verde nos seres humanos também? Porque se tiver essa capacidade de fazer isso, talvez ele possa dar os poderes de cópias de Akumas no Mi temporário para algumas pessoas. Isso seria algo muito surreal se acontecesse realmente. Outro ponto interessante de se analisar é que temos agora crianças serafins
que são nitidamente cópias dos ex-Chichibukais. Portanto, para criá-los, Vegapunk precisou do fator de linhagem deles. Então, nesse caso, não podemos descartar duas ideias. Primeiro, Kaido foi preso pela marinha várias vezes, ou seja, nada impede que o Dr. Vegapunk tenha pego amostras do fator de linhagem de Kaido para criar uma cópia do próprio ex-Yonkou. Além disso, já tínhamos visto a cópia da Wow no Mi, então pode ser que Vegapunk já tenha usado o fator de linhagem de Kaido para criar essa cópia dessa fruta. Outro ponto interessante é, se você notar bem, parece que os Serafins têm genes da raça lunária infundida em seus corpos, o que indica que provavelmente o Dr. Vegapunk deve ter a capacidade de fundir mais de uma raça em apenas um corpo. Fora que vocês devem se lembrar que Kaido estava preso junto com King na mesma base da marinha, e a partir daí foi que Kaido escapou de lá e conseguiu levar King junto com ele. Contudo, o ponto mais interessante é, se Vegapunk tiver mesmo a capacidade de fundir várias raças em um corpo só, isso vai colocar os Serafins em um novo patamar de poder. Tanto é que o próprio Vegapunk menciona que os Serafins serão os humanos mais poderosos que existirão no mundo. E isso nos faz lembrar do momento em que Shanks resolveu fazer um funeral para Barba Branca e Ace, e assim ele tirou os dois de dentro de Marineford. Ou seja, será que Shanks já imaginava ou já sabia que Vegapunk tinha capacidade de criar clones, e por isso ele resolveu tirar o corpo de Ace e de Barba Branca de Marineford para evitar que Vegapunk criasse um clone deles dois? Eu sei de uma coisa, se aparecer uma fusão de Kaido, Barba Branca e Roger, esquece que não vai ter para mais ninguém. Eu acredito que Oda não faria isso de jeito nenhum. Mas a minha função é trazer essas ideias loucas aqui para vocês, só para deixar vocês ficarem com a pulga atrás da orelha também. Voltando para o episódio, Frank fica pasmo quando Nami percebe que a criação dos Serafins foi a razão pela qual os Chichibukais foram abolidos. Enquanto isso, o Sop entra em pânico com a natureza do que Vegapunk acabou de criar. Sanji e Robin até acrescentam que, como os Serafins são armas da marinha, isso significa que eles também são a ameaça para os Mugiwaras. A cena muda de lugar e podemos ver que em Fabio Phase, Lute se recupera e ataca Sentomaru mais uma vez, mas Luffy o intercepta novamente. Só que dessa vez, Luffy fez a sua cabeça ficar gigante para tentar morder Rob Lute. Porém, Lute evita o ataque, mas Luffy atira os escombros que ele mastigou no agente da Cip Zero. Contudo, ainda assim ele consegue desviar e também destruir algumas pedras que foram arremessadas em sua direção. Luffy então avança em direção a um tubo que ele transforma em borracha. Assim ele se estica nele feito um estilingue para se atirar em direção a Lute na velocidade de um foguete. Mas antes de se atirar, Luffy ainda tem tempo de criar um óculos de borracha para colocar em seus olhos, como se quisesse indicar que estava mirando em Rob Lute, assim como o Sop faz quando usa uma espécie de binóculo para atirar nas pessoas. Vemos então Luffy se atirando em direção a Rob Lute, chamando esse novo golpe de Gomu Gomu no Downy Rocket, o que traduzido seria mais ou menos como foguete do amanhecer de borracha. Assim ele acerta Lute, que sai voando mais uma vez enquanto chama Akuma no Mi de Luffy de insana. Ao mesmo tempo, ele começa a perder a consciência. E que cena, meus amigos, essa luta de Luffy contra Rob Lute ficou muito bem animada, me lembrou até mesmo alguns momentos da batalha de Luffy contra Kaido. Além disso, a Toei ainda adicionou uma transição de imagens de cena da luta de Luffy contra Rob Lute que aconteceu lá em Enies Lobby, que ficou sensacional. Outro ponto interessante de se notar é que se você voltar para o mangá, você perceberá que nessa batalha, Rob Lute não acertou nem sequer um soco em Luffy. Para não dizer que não rolou nenhum tipo de clash, teve aquele momento em que os dois tocaram a mão um no outro. Além disso, Rob Lute não acertou um golpe sequer em Luffy, o que mostra o quão apelão Luffy ficou depois de se tornar um Yonkou, depois de lutar contra Kaido. Outro ponto interessante é, da onde de acho Luffy tirou aquele óculos, aquele binóculo que ele usou para mirar e para se atirar em cima de Rob Lute? Eu não faço a mínima ideia. Esses poderes da Hito no Mi estão se tornando cada vez mais parecidos com os poderes do Tom Force usado em desenhos como Pica-Pau, Pernalonga e por aí vai. Voltando para o episódio, podemos ver que Chopper e Jinbei são direcionados por S-Snake para o foguete a vácuo,
que os levará até Labphase. Jinbei agradece e diz que é bom ver uma versão gentil de Boa Hancock para variar, embora essa Snake afirme que ela estava apenas cumprindo ordens. Faltando apenas 1 minuto para a partida do foguete a vácuo, Chopper mais uma vez chama por Luffy. Vemos Luffy preocupado com Sentomaru, pois ele está caído no chão. Porém, Sentomaru se levanta e diz para Luffy proteger o Dr. Vegapunk. Dessa forma, Luffy se dirige para o foguete. Vemos agora que Luffy perdeu a sua forma despertada e ficou com a pele toda enrugada, igual tinha acontecido na luta dele contra Kaido. Nesse momento, a velocidade do foguete acaba acordando Jerry Lee Bonnie, e ela vê Luffy em sua forma enrugada e fica perguntando por que ele está assim. Porém, Jinbei diz que isso é uma história para depois. Essa é outra cena que ficou incrível no anime, até porque no mangá a gente não vê Luffy se dirigindo do local da batalha até o foguete a jato, apenas vemos ele já dentro do foguete. Já no anime mostrou todo esse momento de preparação, de quando Luffy saiu do local da batalha até chegar no foguete, e ficou incrível demais. A Toei tá de parabéns nesse episódio. Vemos então que o foguete a jato levou apenas 32 segundos para chegar ao local destinado. Depois disso, o foguete é desligado e o Frontier Dome fica fortificado, com todos os pesquisadores sendo instruídos a se abrigarem, até que os intrusos sejam eliminados. Uma observação que vocês podem notar é que Bonnie não viu a forma despertada de Luffy, e ela já tinha comentado a respeito disso logo quando eles se encontraram, que ela falou a respeito da imagem dele que tinha aparecido no jornal. Mas um ponto legal de se notar está relacionado a Seraphim S. Snake. Repare que ela não entrou em contato com Luffy, e aí me fez pensar, será que ela realmente vai se apaixonar por Luffy mais pra frente? Assim como Hancock também se apaixonou, por isso Oda jogou ela de escanteio agora e não fez com que ela se encontrasse com Luffy? Quanto a Sentomaru, ele finalmente desmaia, o que agora significa que os agentes da Cip Zero podem comandar os Serafins. Então vemos Rob Lute, Stussy e Kako aparecendo diante do corpo desmaiado de Sentomaru. Sinceramente, eu tenho que dizer que esse episódio foi muito bem animado, teve uma batalha incrível, revelações importantes. Além disso, a Toei adaptou mais páginas de um capítulo do que eles vêm fazendo ultimamente. Eu acredito que daqui pra frente a Toei vai ter que continuar trazendo esses animadores que são brabos, porque vai vir muita coisa boa acontecendo agora dentro de Egghead. Por isso, ou eles vão ter que fazer mais pausas, ou vão ter que manter os animadores para fazer essas cenas que são sensacionais. Eu gostei bastante desse episódio e eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam dele? Se empolgaram e gostaram assim como eu? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar um pouco mais. Dito isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.